No mundo exterior, Song Jin-ho acorda e ele nota que está no quarto de Jin Tae-kyun. Ele fala que se ele acordou, deveria acordá-lo também e pergunta onde diabos ele está. Ele olha dentro da cápsula VR e abre com o pé. Jin-ho fala que parece desconfortável ali dentro. Como Tae-kyun conseguiu dormir ali? Ele bate no capacete dele e manda ele acordar. Já era 1 hora da tarde. Sem sucesso, ele tira o capacete de Tae-kyun e fala para ele acordar para irem comer alguma coisa. Aos poucos ele acorda falando: comida? Mas você que vai comprar. Quando ele abre os olhos, ele estava na caverna de treinamento do Murin. Olhando suas janelas de status, Tae-kyun fica surpreso que ganhou 2 níveis inteiros, está no nível 13. E todas as maestrias de suas habilidades estava agora nível 3. E ele também ganhou um item como recompensa: Anel da Paz de Espírito, que aumentava a tranquilidade e o foco. Tae-kyun fala que ganhou na loteria dessa vez vendo tudo aquilo, e que treinar duro tem suas vantagens. Ele decide distribuir seus pontos, colocando 10 pontos em força e vigor. Então ele pega sua lança do chão e fala que antes de sair daquele lugar ele vai aumentar o máximo que puder suas skills. Ele assume sua postura de combate e reflete se com suas habilidades atuais, ele conseguiria derrotar o guarda Mujin. Ele pensa que provavelmente não, ainda tinha diferença de níveis. Ele decide que tinha que parar de pensar nessas coisas e focar no treino. Uma janela do sistema aparece para Tae-kyun. Uma nova função, modo de treinamento, está disponível para você. Agora você será capaz de invocar uma ilusão de oponentes anteriores. Não será possível se o oponente for 10 níveis acima. Tae-kyun é pego de surpresa. Então uma janela aparece com o rosto do líder dos bandidos nível 10 e o guarda Mujin de nível 20. Ele invoca o chefe dos guardas e fica impressionado com aquilo. Ele pensa que era idêntico àquele desgraçado. Tae-kyun tenta tocá-lo, mas sua mão atravessa. Era como um holograma. Ele fala que aquilo era perfeito. Pelo menos não iria apanhar. Outra janela do sistema aparece. Você é capaz de alterar o nível do seu oponente. Ele fala que vai ver Yuki Mujin com metade da sua força então. Uma janela do sistema mostra os dados do oponente sendo carregados e com um som avisa quando é concluído. Com um sorriso, Tae-kyun fala que ver aqueles olhos irritantes de novo deixa puto. O sistema pergunta se ele vai começar o treinamento e ele responde que é claro, desferindo um golpe de lança na cabeça do guarda. Ele se esquiva para o lado e prepara um contra-ataque. Tae-kyun aumenta a distância com sua lança e desfere uma chuva de estocadas. O guarda desvia de quase todos, porém um dos golpes acerta seu rosto. Surpreso, Tae-kyun pergunta se aquilo não foi fácil demais. Metade da força dele era só isso? Sorrindo, ele decide lutar com ele com sua força máxima. O holograma surge novamente em sua frente e ele continua seu treinamento. Na propriedade da família principal, um grupo a cavalo chega nos portões. O guarda manda pararem. Ele nota a vestimenta e as armas que os homens ali carregavam, indicando que eram guerreiros. Ele pergunta ao grupo de onde vieram. Com expressões perversas, o homem à frente fala que é do Monte Eng. De volta à caverna, Jin Tae-kyun acerta um golpe no holograma do guarda, deixando um buraco em seu peito. Ele fala que aquilo era estranho e se pergunta por que continuava ganhando. Só a aparência era parecida. Ele questiona. Tae-kyun fala que a simulação supostamente deveria mostrar a diferença de habilidades entre ele e uma pessoa mais forte. Então qual o objetivo daquela merda se ele continuasse a ganhar? Só porque ele aprendeu algumas artes marciais nos últimos dias, não deveria fazê-lo tão forte, ele fala. Ele se pergunta se não seria então a diferença de armas, mas ele teria que saber qual tipo de arma o guarda usa para dar a ele uma arma apropriada. Então Tae-kyun tem uma ideia, e se ele der ao guarda sua técnica de lança e técnica de trabalho de pés? Uma mensagem do sistema surge falando que o level 20 Yuki Mujin foi instalado com as técnicas da família Jin. Com isso Tae-kyun fala que deve ser capaz de ver onde está falhando em suas técnicas também. Ele fala para o holograma que aquilo deixa as coisas mais justas. O holograma sorrindo assume a posição de batalha igual de Tae-kyun. Irritado, ele pensa que aquele cara ainda o deixava puto. Ele também assume sua postura de batalha e pergunta quem vai ganhar dessa vez. Jin Tae-kyun continua a luta contra o holograma do guarda Mujin. A luta agora está muito mais acirrada, mas ele consegue vencer. Ofegante, Tae-kyun observa o holograma derrotado desaparecer e notificações do sistema aparecem. A técnica de lança da família Jin e a técnica de trabalho de pés evoluíram para a 4ª maestria. Seus movimentos ficaram melhores e seu poder destrutivo aumentou consideravelmente. Você subiu de nível. Uma aura dourada aparece em volta de Tae-kyun. Satisfeito, ele fala que agora é nível 14 e pede para abrir a janela de personagem. Ela aparece em sua frente mostrando seus atributos. Ele fala que ganhou tudo isso em 5 dias, e se conseguisse só mais um nível ali.
Ele vai poder caçar caras mais fortes, como aqueles bandidos da montanha, e pegar nível 30 rapidinho, não deve demorar mais de uma semana. Com lágrimas nos olhos, Taekyun grita para os céus que depois disso ele vai voltar para sua querida mãe e irmã, então esperem só mais um pouco. Enquanto ele chorava, as portas gigantes da caverna começam a se abrir. Ele questiona por que aquilo estava acontecendo. O ancião Pen, ajudante do chefe menor, e mais 2 guardas entram na caverna de treinamento. Ele fala para Taekyun, chamando-o de moleque, e que já faz 5 dias. Taekyun pergunta se ele veio tirar ele dali. Se for o caso, as coisas lá fora devem ter ido bem? Pen responde que ele tem permissão para sair, porém tem um lugar que ele deve ir imediatamente. Taekyun pergunta para onde e Pen responde que para o grande salão dos anciões, o chefe menor da família estará lá. Além disso, os estimados membros da família principal, assim como os discípulos da seita da espada do Monte Aang, também estarão. Taekyun acha que já ouviu falar sobre essa seita do Monte Aang antes. Por alguma razão, ele estava com um pressentimento ruim. Taekyun pede para eles esperarem um pouco para ele se trocar. Pen o interrompe, falando que não precisa. Ele então pede para tomar um banho, mas Pen segura em seu ombro com um rosto muito assustador. Então ele pergunta: terceiro jovem mestre, responda de forma mais honesta possível. Você tentou violar a jovem senhorita da família da espada do Monte Aang? Jin Taekyun fica em choque ao ouvir aquilo e pensa: puta que pariu, que porra esse filho da puta do Taekyun fez dessa vez? Enquanto retornava para a propriedade da família, Taekyun tenta convencer o secretário ancião Pen, falando que ele não fez aquilo e ele tinha que acreditar nele. Pen pergunta se aquilo significava que ele recuperou as memórias. Ele fala gaguejando que também não era bem assim e de qualquer forma ele não fez aquilo. Taekyun pergunta se ele é o tipo de pessoa que faria algo assim. Ele achava mesmo que ele era um lixo humano? Instantaneamente, Pen responde que sim. Taekyun fica irritado que ele respondeu sem nenhuma hesitação. Ele pensa se deveria fugir dali e Pen chama o terceiro jovem mestre e fala que seu chefe tem total confiança nele e pede para que ele nunca se esqueça disso. Com isso, ele entra no grande salão. Todos os estimados convidados estavam sentados em mesas em volta do salão, enquanto Jin Taekyun, o chefe menor da família, estava no centro. O seu secretário anuncia que trouxe o terceiro jovem mestre e ele entra meio sem graça. Logo Taekyun sente que o clima ali estava tenso, mas ele pensa que mesmo que entre na cova dos leões, desde que se concentre ele pode achar uma forma de sobreviver, só precisava se concentrar. Ele caminha até o centro do salão pensando: não seja um otário. De repente ele recebe uma notificação do sistema, falando que ele detectou sede de sangue. Assustado, Taekyun pula para longe da fonte meio desengonçado. Um homem o cumprimenta, falando que já faz um tempo. Ainda afetado pelo susto, ele pergunta quem que era ele. O homem ri falando que sua vergonha não tinha limites. Jin Taekyun, através do sentido de ki, vê que aquele homem era Lee Seo-jeon de nível 30, que estava visivelmente irritado por não ter sido reconhecido. Taekyun pensa que aquilo seria problemático. Lee Seo, discípulo do clã do Monte Aang, fala que Jin Taekyun, antes de ir para o bordel da Flor Carmesim, ele visitou outro chamado Lua Radiante. Reservou uma noite em um dos bordéis mais caros do país. O clima fica ainda mais tenso em meio às pessoas influentes ali. Taekyun tenta falar, mas Lee Seo interrompe, falando que não adianta arrumar desculpas, que ele já tinha por escrito relatos de testemunhas oculares da situação. Taekyun, muito nervoso, pega os papéis das evidências. Lendo um pouco, ele repara que os relatos são muito vagos e aquilo não prova nada culpa dele. Ele então se defende que não pode ser acusado de algo tão sério apenas com aqueles papéis como acusação. Lee Seo aumenta a voz acusando-o de ser um bastardo sem vergonha por tentar mentir, e Taekyun pergunta de forma insistente se alguém leu aquilo para estar acusando. Lee Seo joga os papéis na cara dele, deixando-o totalmente humilhado. Taekyun está muito puto, mas se segura por lembrar que ele é nível 30. Lee Seo, escalando ainda mais a situação, cospe nas evidências e puxa sua espada para ele, falando que vai dar uma surra nele para ele aprender uma lição. Jin Taekyun, vendo tudo aquilo, começa a perceber que algo não cheirava bem com aquela situação. Aquilo só podia ser uma armação. Então surge uma notificação do sistema. A quest duelo começou. Objetivo: derrotar Lee Seo em uma disputa. Recompensa: um título. Muita XP e 50 de fama, enquanto a punição por falhar será o título de maníaco sexual e ficar gravemente ferido. Deseja aceitar a quest? O sistema pergunta. Taekyun fica morrendo de medo, pensando em como ele duelaria com aquele cara que tinha o dobro de níveis que ele. Ele reflete se não deveria recusar, já que a quest não diz que ele vai morrer. Então ele só deveria pedir desculpas e deixar ele ser espancado? É muito arriscado. Na quest diz apenas ferimentos graves, mas não fala de que tipo. Talvez ele deva recusar.
Mas antes de falar qualquer coisa, Lee Seo fala que se ele recusar, todos os membros da família Jin teriam que pagar muito caro, e isso causa alvoroço no grande salão, e uma nova notificação aparece. Se recusar a missão, o clã da Espada do Monte Heng irá declarar guerra à família Jin de Taiwan e Jin Taekyun será nomeado como o maior inimigo da facção. Ele entende agora porque o sistema deu a opção de recusar a quest. Era só para foder ele. Em meio à discussão acalorada, o chefe suplente da família Jin pede ordem, e fala para Lee Seo que ele vai relevar o que ele acabou de falar. Lee Seo não volta atrás com as palavras e fala que não foi ali sem apoio substancial da família dele. Ele estava representando a família Heng como primeiro filho e o pai dele, o líder do clã, atribuiu total autoridade a ele. O irmão mais velho, Jin Wikyun, pergunta o que ele quer. Então novamente o primeiro filho da família Heng fala que quer uma luta com Jin Taekyun. O chefe da família pergunta o que ele quer de verdade. E Lee Seo fala que quer que a família Jin recolha sua influência sobre Taiwan, renunciando ao poder sobre o país. Isso causa ainda mais alvoroço entre os membros da família Jin. O chefe da família apenas rejeita calmamente. Lee Seo fala que eles devem decidir isso com o duelo, mas o irmão mais velho de Taekyun ainda rejeita, sem perder a compostura. Lee Seo fala que então a única alternativa é a guerra. O clima fica tenso e, vendo o alvoroço causado, Taekyun pensa tranquilamente que não tem mais jeito e invoca sua lança do inventário. Ele calmamente aceita o duelo. Todos na sala ficam surpresos sem acreditar naquilo. Taekyun, já totalmente puto, sem um pingo de paciência, manda Lee Seo trazer a bunda até ele que ele vai chutar. Eles se dirigem à arena de treino para o duelo. Os membros da família Jin se perguntam se o Jin Taekyun não ficou louco. E falam que da forma que ele vivia, era questão de tempo que ele ia se dar mal. O nosso protagonista está muito nervoso por ter aceitado o duelo. Seu oponente tinha 16 níveis a mais que ele e ele emitia uma sede de sangue intensa. Apesar do que o sistema disse, como que ele não vai ser morto nesse duelo? Então o sistema avisa que o status de covarde atinge Jin Taekyun. Através da mensagem por transmissão espiritual, o irmão mais velho Jin Wikyun fala com ele, e o tranquiliza que ele não precisa se preocupar em perder a vida nesse duelo. Ele fala que se ficar perigoso irá intervir, ninguém se atreve a tocar em seu irmãozinho. Isso deixa Taekyun mais tranquilo. Mesmo assim, ele decide que deve focar na defesa. Então Lee Seo pergunta o que deu confiança a Taekyun para aceitar aquele duelo se ele provavelmente nem sabe artes marciais e só sabia fugir. No fundo, Jin Taekyun sabia que se ele recusasse, uma guerra estouraria e ele, como principal motivo daquilo, seria morto rapidamente por assassinos de qualquer um dos lados. Aceitando o duelo, ele seria espancado, mas ele poderia ficar vivo e com a ajuda do sistema outras oportunidades surgiriam e ele poderia ganhar mais níveis. O que Jin Taekyun fala para ele, porém, é que ele tem confiança que consegue ganhar de alguém como Lee Seo. Lee Seo gargalha. Taekyun pergunta para ele se toda aquela situação foi ele que armou, deixando Lee Seo surpreso, e Taekyun entende que realmente foi ele que armou aquilo pela sua reação. Então o duelo começa e Lee Seo toma a iniciativa ameaçando arrancar a cabeça dele. Ele desfere um golpe vertical forte, mas Taekyun consegue defender enquanto é empurrado para trás. Lee Seo desfere uma chuva de golpes, deixando Taekyun com dificuldade de aparar todos. Ele pensa que aquele desgraçado era forte. Taekyun estava se defendendo por pouco. Enquanto atacava, Lee Seo provoca que vai dar uma chance para ele se ajoelhar e pedir perdão, e que ele só lhe arrancaria um braço. Jin Taekyun continua se defendendo e se dá conta de algo. Por algum motivo ele sente que podia dar conta disso. Novamente Lee Seo tenta um golpe vertical pesado, só que dessa vez Taekyun aguenta o golpe com mais facilidade. Ele sorri e Lee Seo fica vermelho de raiva. Segurando o golpe com sua lança, ele se pergunta quão forte é seu ataque. Então ele contra-ataca com o cabo da lança direto no rosto de Lee Seo. Todos na arena ficam surpresos. Com a boca sangrando, Lee Seo furioso fala que seu ataque não foi nada mal, mas esse será o mais longe que Taekyun irá chegar. Ele então assume uma postura de batalha ameaçadora com um semblante mais sério. Mas Taekyun o interrompe, cheio de perversidade. Ele fala que agora ele está fudido. Era melhor se preparar para a surra que vai levar, você vai ser espancado. O sistema o avisa que o efeito de medo desapareceu. Em um flashback de Lee Seo, ele recorda que nasceu como o primeiro filho da seita da Espada do Monte Heng e desde sempre aprendeu como usar uma espada. Ele não era um gênio, mas devido ao seu esforço no treinamento, ele foi capaz de ascender para o rank de guerreiro de primeira classe ainda bem jovem. Ele se tornou a esperança da família e apenas a sorte o acompanhava para onde ia. A situação atual envolvendo a família Jin de Taiwan era algo que a seita do Monte Heng podia usar para aumentar seu poder na província de Shanxi, já que a reputação daquele desgraçado já era baixa, explica Lee Seo. Ele sabia que naquela situação, não importa o que a família Jin fizesse, sua reputação seria abalada. Porém, com o rosto vermelho e em fúria, Lee Seo gritava: "Que porra que estava acontecendo?" Jin Taekyun dava uma voadora que o mandou voando pela arena.
deixando até sua arma cair. Taekyun se aproxima calmamente enquanto Lee Seo tremia ajoelhado no chão. Furioso, ele parte para cima de Taekyun com sua espada. Ele se esquiva facilmente e contra-ataca com sua lança na perna, em seguida na costela e depois no rosto de Lee Seo. Assistindo tudo aquilo, os homens da seita do Monte Heng estavam perdendo a paciência, até que eles não aguentam mais e sacam suas armas e ameaçam anular o duelo. Ui Pen se belisca e pensa que aquilo não era um sonho. Ele estava testemunhando o herdeiro do Monte Heng, Lee Seo-gan, apanhar, e quem estava fazendo isso era ninguém menos que o terceiro jovem mestre que mal alcançou a terceira classe. Ele o viu treinar dia e noite nos últimos dias, mas artes marciais não era algo que dava para melhorar tanto em um tempo tão curto. Ui Pen se perguntava o que ele estava assistindo. Os homens do Monte Heng voltam a ameaçar anular aquele duelo e mandam parar a luta. Eles acusavam o terceiro jovem mestre de trapacear. Ui Pen pensava como eles se atreviam a falar algo assim, e então se dá conta que Jin Wikyun não estava mais ali. De repente um dos homens de vermelho cai desmaiado e sangrando. Ao se virarem para olhar, Wikyun estava com a mão levantada e perguntando que tipo de merda eles estavam falando. Ele desfere um tapa monstruoso e outro soldado do Monte Heng cai desmaiado. Agora aquela coragem que estavam mostrando desapareceu na frente do monstro que era o líder suplente da família. Jin Wikyun em ira fala que aquele duelo era algo que eles procuraram, e exigiu que eles voltem aos seus assentos em silêncio até a luta acabar. Ele então retorna para seu lugar calmamente. Ui Pen estava prestes a repreender o seu líder, porém Wikyun manda não falar e com os olhos brilhando fala que aquele é provavelmente o melhor dia da sua vida. De volta ao duelo, a espada de Lee Seo voa para fora da arena. Ele estava coberto de hematomas e tremendo, se perguntando como aquilo podia estar acontecendo. Taekyun o manda andar logo e se render, e fala que ele não podia derrotá-lo. Lee Seo fica furioso, uma aura vermelha o cobre e seus olhos se enchem de intenção assassina. Taekyun percebe o perigo. Em um impulso poderoso de Lee Seo, o chão é destruído e ele reduz a distância entre eles em um piscar de olhos. Taekyun ataca com sua lança em direção ao seu rosto, porém aquilo podia causar uma guerra entre as famílias e ele hesita. Agora ele estava no alcance do ataque de Lee Seo. Ele desfere um golpe poderoso na direção da cabeça de Taekyun. Ele a para com sua lança por pouco, porém outro ataque por baixo voa em direção ao seu rosto. Ele o atinge de raspão. Surpreso, Lee Seo não acredita que ele se desviou de seu ataque contendo todo o seu ki, e Taekyun volta a espancá-lo. Por fim ele dá um soco forte em seu estômago e ele cai ajoelhado. Todos na arena estavam em choque com aquele resultado. Jin Taekyun venceu o duelo facilmente. A multidão vai à loucura. Muitas notificações do sistema surgem. Você completou a quest duelo. Você ganhou o título vitorioso. O estágio do seu sentido de Ki aumentou para a terceira maestria. Poderá agora identificar coisas de até 50 níveis a mais que você. O estágio da técnica de cultivo da família Jin aumentou para a quarta maestria. Você adquiriu uma grande quantia de XP e fama. Você recebeu recompensas adicionais pela sua performance notável. Você subiu vários níveis. Mais tarde no prédio do líder menor da família, Wikyun mostra um desenho que fez de Jin Taekyun para Ui Pen. Furioso, ele pergunta o que significava aquilo. Orgulhoso, ele responde que foi ele que desenhou. Ui Pen grita que o Lorde tinha muito trabalho a fazer e ele perdeu um dia inteiro de trabalho só com aquele desenho. Ainda mais orgulhoso, Wikyun fala que o ancião tinha olhos afiados, então tira outro desenho das vestes e fala que tinha feito mais de um. O segundo era sobre os acontecimentos depois do duelo. Wikyun explica. Derrotado, Ui Pen fala que de fato estava surpreso com os acontecimentos e que o terceiro jovem mestre de fato mudou. Com os olhos brilhando, o líder menor fala que seu irmão mais novo finalmente emergiu como um falcão divino. Então um pombo-correio chega na sala deles, os deixando surpresos. Ao ler a mensagem, eles ficam muito sérios. Eles tinham problemas pela frente. Lee Seo, depois de sonhar com a surra que levou de Jin Taekyun, acorda desesperado em sua carruagem. Com muitos machucados, estava furioso que foi humilhado, e ele jura que vai matá-lo. Porém uma agulha é enfiada de repente em sua testa e uma voz macabra fala que ele não terá essa oportunidade. Um ser encapuzado sai das sombras falando que ele não voltará ao Monte Heng, e que aquilo só iria atrapalhar os planos. Lee Seo-gan é envenenado pela agulha e morre ali mesmo suplicando pela vida. Enquanto a figura encapuzada ri de forma maligna. De volta à caverna reclusa de treinamento, Jin Taekyun está meditando, circulando seu Ki e retomando em sua mente a luta contra Lee Seo. Ele se pergunta como ele era tão mais forte que seu oponente. Será que foi a forma que ele distribuiu os status dele? Ele tinha conhecimento que sua força, agilidade e vigor eram levemente melhores. Fora que ele tinha muito mais experiência de combate no mundo real como caçador, Taekyun pensou se aquilo significava que ele tinha força suficiente para vencer guerreiros de nível 30. Ele então lembrou que apesar de dominar a luta inteira, Lee Seo aguentou muitos golpes dele, ele não caía facilmente e aquele último ataque do oponente.
Se ele não esquiva no último momento, a cabeça dele teria saído voando. Aquilo significava que a diferença de Ki entre eles era grande. Taekyun abre seu perfil de status e vê que seu Ki estava na faixa dos 10 anos de cultivo. Mesmo com o sistema falando que ele tinha aumentado, ele ainda era um guerreiro de segunda classe, mesmo após ter derrotado um guerreiro de primeira classe. Taekyun reclama com o sistema que a única coisa que Lee Seo era mais forte que ele era na diferença de Ki. Jin Taekyun então se toca que para completar a missão de deslogar ele terá que dobrar sua quantidade de Ki atual, e ele vem circulando seu Ki sem parar e nada acontece. Talvez ele tenha que consumir uma pílula espiritual ou algo assim. Ele reflete que talvez tenha que pedir pro seu irmão algumas pílulas espirituais. Taekyun duvida que ele rejeitaria. Ele pensa que se isso não funcionar, talvez ele tenha que consumir aquele Ki vermelho. Dando certo, isso resolveria o problema do Ki, mas ele ainda não faz a menor ideia de como aumentar sua fama. Então notificações do sistema surgem convenientemente para ele. Os rumores a respeito do dragão dormente da família Jin de Taiyuan se espalharam. Devido aos rumores, mais 10 de fama. Quanto mais as pessoas acreditarem nos rumores, mais a fama sobe. E Taekyun vê a sua fama subindo aos poucos em tempo real. No grande salão de políticas da família Jin, o chefe suplente Jin Wikyun convoca uma reunião de emergência no meio da noite e a razão daquela reunião era o clã da espada do Monte Heng. Então um velho de aparência imponente entra no salão e todos os membros da família reverenciam ele prontamente. Naquele momento todos gritam: "Saudação ao maior dos anciões." Se inscreva no canal para a continuação dessa história e mais vídeos de recap. Links na descrição.